E hoje estamos aqui para começar a falar sobre os primeiros episódios do anime de Plundere. Oi gente, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para se inscrever e tá fortalecendo. E caso goste e quiser uma continuação, comente aí e é claro, mete bala no like. A nossa história começa em um dia chuvoso, terrível, em que os trovões rugiam no céu escuro enquanto uma cena terrível se desenrolava na frente dos olhos de nossa protagonista. A personagem Ina, ainda criança, vê sua mãe sendo levada por uma quantidade de mãos sombrias enorme para o fundo da terra, para uma espécie de local sombria. Enquanto pedia para ela buscar pelo lendário Barão Vermelho, a Ina recebe da mãe dela, ainda chorando desesperada, uma esfera estranha, escrito 10.000, e apenas vê a mãe dela ser consumida por aquelas sombras e desaparecer, enquanto gritava pela sua mãe que tinha o número 0 em sua palma. Nós temos então um grande time script com a Ina, ficando mais velha agora, percebendo que a personagem possui um número escrito em sua coxa. Ela estava sentada em uma cidade pacífica, enquanto conversava com outras garotas que perguntavam a ela de onde ela havia vindo. Ela disse que não veio de Fiene, que era uma cidade longe, mas ela gostava de andar e não era um problema para ela passar tanto tempo em viagem. A Ina então comenta com as duas garotas com quem está conversando que ela estava procurando por uma pessoa importante por toda a Áustria. E quando as meninas perguntam se era algo tipo um namorado, ela diz que na verdade era o lendário Barão Vermelho. As duas ficam se perguntando quem era aquela pessoa, então uma delas se lembra de ter ouvido falar o nome dele antes. E como o Barão Vermelho era uma lenda de alguém que supostamente corria ultra rápido e voava pelo céu, sendo histórias que ela ouvia até quando era criança, como se fosse realmente lenda sobre este personagem. Enquanto elas discutiam sobre isso e como era super difícil para Ina sequer ter chance de encontrar essa pessoa, até que do nada um cara aparece debaixo da água e fica em pé na frente dela. E as duas minas saem correndo quando percebe que era o Lichett. O Lichett e Ina ficam se olhando numa cena super constrangedora e o Lichett cumprimenta ela, até que do nada ele fica olhando pro meio das pernas dela e pede por dinheiro, porque estava há uma semana sem comer. Mas ele fica acariciando as pernas dela de uma forma nada muito educada. E a Ina só fica lá parada sem saber o que fazer, enquanto tem um tarado de máscara tocando daquele jeito nela. Ela então pega as meias dela e começa a vestir rapidamente, ouvindo Lichett dizer que ele tinha uma história de vida super triste sobre como ele tinha ganhado um dinheiro, mas acabou gastando sem querer esse dinheiro em uma loja. Então do nada a Ina mete um chutão na fuça dele para ele parar de ficar tocando nas pernas dela. A Ina literalmente começa a sair correndo enquanto pede por socorro, enquanto Lichett começa a perseguir ela, que nem um psicopata. Quando pedia por dinheiro, mas ficava abusando dela com as mãos e olhando pro corpo dela de um jeito super esquisito, pedindo para ficar tocando nela e até para casar com ela em troca de dinheiro. Enquanto ela corria e pedia por socorro, do nada uma moça aparece e mete um golpe que faz o Lichett sair voando. Enquanto ela perguntava onde caralhos o Lichett estava enquanto ela esperava por ele. A moça pergunta se a Ina estava bem e se apresenta como Nana, a dona de um bar móvel, e ela diz que poderia pagar um almoço para ela, já que o Lichett causou uma bagunça. O Lichett também parece perguntando se ele poderia comer, mas como ele estava devendo dinheiro para Nana, ela apenas bate nele de novo, enquanto falava que ele não poderia comer enquanto não devolvesse o dinheiro que ele pegou emprestado. Mas então a Ina se oferece para pagar o almoço dele. Minha filha, se valorize, né? E fica até rindo de como era a interação do Lichett com Ana. Então temos um corte de cena onde a Nana serve um almoço para a Ina e conversa com ela sobre um nome diferente dela e sobre como ela veio de um lugar tão distante. Então Ina conta sobre como ela vivia nas montanhas sozinhas com a mãe dela e até o dia em que ela foi levada ao abismo e foi deixada para trás. Mas como Ina desconhecia sobre aquele nome, a Nana explica sobre o mundo em que eles vivem, onde todos nasciam com algum número de corpo e era como uma contagem pessoal de alguém. Os números poderiam diminuir ou aumentar de acordo com as pessoas, e o número da Nana era o 77. Representava a quantidade de pessoas que disseram que a comida dela era gostosa. Em comparação, a Ina tinha o número 441 na coxa. É claro que o Lichett parece para tentar fazer ela abrir ainda mais as pernas com a desculpa de querer ver melhor o número dela. Safadinho, hein? Nessa cena, a Nana manda o Lichett pra longe e as mulheres ao redor começam a jogar futebol com o Lichett, chutando o cara pra lá e pra cá.
enquanto a Nana continuava explicando. Ela disse que estava tudo bem os números aumentarem ou diminuírem desde que nunca chegasse ao zero, pois neste momento a pessoa seria mandada ao abismo. Também havia a crença de que o mundo era rígido pelos números, então quando alguém com um número maior dava uma ordem para alguém de número menor, era obrigação da pessoa obedecer. Quando uma pessoa era mandada ao abismo, ela encontrava supostamente a morte, ou algo ainda pior, e claro, que dizer isso pra Ina, que praticamente tinha perdido a mãe para o abismo, deixou ela um pouco abalada. Mas a Ina diz que estava tudo bem, então a Nana pergunta o que significa o número da contagem dela. A Ina pensa um pouco e diz que provavelmente era a distância que ela tinha andado, ao menos segundo a mãe dela. A Nana ficava em choque, porque a contagem apenas era feita após cada 100 km. Então se ela tinha o número 441, significava que ela havia andado mais de 40 mil quilômetros. Pensa numa bichinha que anda, hein? A Ina confirma e diz que era isso mesmo. Ela havia andado tanto porque estava buscando por uma certa pessoa há 5 anos, porque foi o último pedido da mãe dela. Então sempre que ela seguia esse pedido, ela sentia como se estivesse ficando mais próximo da mãe dela e cumprindo seu desejo ao procurar pelo lendário Barão Vermelho. A Ina diz que o lendário Barão Vermelho era um herói lendário, com uma imagem de uma estrela branca, e pergunta pra Nana se ela havia ouvido falar sobre dele, mas ela apenas disse que provavelmente eram apenas lendas antigas. Mas a Ina diz que ouviu falar que aquele herói realmente estava vivendo ali naquela cidade, mas tanto a Nana quanto o Lichit mostraram que nunca ouviram falar sobre aquilo. Então a Ina fica triste e diz que iria seguir a jornada dela. Até que do nada aparece um monte de gente da polícia. E a Ina fica surpresa porque aquele homem tinha uma estrela branca no rosto e o número dele era 320. E o próprio cara diz o herói da Guerra dos Abandonados, o portador da brilhante estrela branca. A Ina acredita e começa a chorar de emoção, porque havia encontrado essa pessoa depois de procurar por tantos anos. O cara se apresenta como de fato o Barão Vermelho, enquanto dizia ser um sargento do exército. A Nana tenta impedir o cara de levar Ina para eles poderem conversar sobre a busca dela, mas o sargento diz que Nana não poderia impedir a ordem dele de alguém superior de levar ela com ele. Então os dois andam juntos, enquanto a Ina deixa Nana e Lichit para trás, agradecendo pela ajuda deles. A Nana então limpa o bar dela, depois que os clientes vão embora, e comenta que estava preocupada com Ina, porque os rumores do Barão Vermelho estar na cidade se espalharam muito rápido, e o Lichit diz que tinha ouvido falar de uma pessoa que realmente estava fingindo ser o herói lendário, apenas para poder se aproveitar disso e do título. E a Nana fica pistola com ele, porque sabia disso, e deixou a Ina ir com aquele sargento super suspeito. Mas antes que Nana dissesse mais alguma coisa, Lichit vê umas crianças zoando e sujando a fantasia dele. Então ele sai correndo atrás delas e deixa a Nana pra trás. Enquanto isso, vemos aquele sargento super esquisito ficando tocando a Ina de forma nada sugestiva. E a bonita deixa sem fazer nada, né? Parabéns. E o sargento comenta sobre como gostou dela e tudo mais. A Ina diz que saiu de casa pra procurar por ele durante 5 anos, porque a mãe dela pediu. Então, enquanto o idiota do sargento continua tocando ela, a Ina retira do bolso uma cédula, aquela esfera com o número 10.000 escrito que a mãe dela deu, e todos ali dentro ficaram em choque e seguraram a espada como se fosse algo muito perigoso. O Sasuke, sargento, então pergunta se ela era uma usuária de cédula, mas como a Ina nem sabia o que era aquilo, o cara simplesmente saca a espada dela e manda ela entregar a cédula pra ele. Mas Ina diz que era uma lembrança da mãe dela, mas mesmo assim o cara manda e destrói o sofá pra mostrar que ele estava falando sério em querer aquilo dela. A Ina então lembra sobre como o número dela era maior do que o dele, então ele deveria obedecer ela sem recusar, e ele concorda. Mas então ela diz que ela deveria apostar as estrelas dela, e ele, como membro do exército, ia usar o privilégio dele e desafiar ela para o roubo das estrelas. E ele diz que não obedeceria a ela a menos que fizesse isso. A Ina, mesmo sem saber nada direito, minha filha, você viveu 5 anos em uma caverna, acabou aceitando a oferta, e assim o sargento simplesmente joga ela pela janela, enquanto aparece aquelas mesmas mãos que levaram a mãe dela para o abismo, e assim ele finalmente começa a explicar o que era o roubo das estrelas. Era basicamente um privilégio dado aos soldados para que eles pudessem roubar as estrelas dos outros em uma batalha, mas como a bonita da Ina nem tentou lutar, ela meio que só perdeu ali naquela situação. Basicamente o sargento vence ela, segurando ela contra o chão, quando aquelas mãos do abismo aparecem de novo segurando ela, enquanto uma pega
todos os 440 do contador dela e entrega para os 320 dele. Assim, somando tudo, 760 ao soldado. O que significava que ele era superior a ela em tudo. A Ina fica em choque quando vê que a contagem dela caiu para apenas o número 1 e o sargento continuava rindo da cara dela, enquanto ficava ela a se submeter a ele e entregar a cédula. A Ina então pergunta por que ele faria tudo aquilo sendo que ele era o lendário Barão Vermelho, que deveria ser um herói e que tinha uma estrela branca e cracava o número de seus inimigos derrotados no corpo. Mas então o sargento continua rindo da cara dela, enquanto diz que realmente ele deveria ser o Barão Vermelho. Mas nem era verdade, porque ela literalmente arranca a porcaria do adesivo da estrela branca do rosto dele e revela que nunca foi ele desde o começo. Uau, chocados? Ele continua rindo da cara de Ina e perguntando se ela sequer sabia quanto aquela guerra dos abandonados ocorreu, que foi há literalmente 300 anos atrás. Então o Barão Vermelho estaria morto há muitos anos. Então deve haver mais pessoas como ela que deve estar tentando buscar a ele por tantos anos. Ela fica completamente desacreditada e começa a chorar, enquanto o sargento despreza ela e a mãe dela por terem acreditado nisso, principalmente por ela ter andado 40 mil quilômetros pra nada, além daquela humilhação. Enquanto o cara continuava xingando a cédula dela, do nada Lishet aparece para salvar o dia. O Lishet então diz que seria representante da Ina no roubo das estrelas e mostra o contador na mão dele, de 999. Então, claro que o vilão Sasuke, genérico do primeiro episódio, ri da cara dele, porque ele tinha o contador assim tão ridículo. Então o Sasuke, genérico chamado David, começa a atacar o Lishet com sua espada, cortando várias vezes o Lishet até ele fazer ele cair contra um banco de madeira. A Ina até tenta ver se ele estava bem, mas o sargento empurra ela pro lado e continua atacando ele. E claro que finalmente alguém nesse anime, nesse caso os figurantes genérico, percebe que a contagem do Lishet era super estranha e não poderia haver alguém com um contador negativo naquele momento. Então quando David percebe que realmente o Lishet era super estranho, porque mesmo que o número negativo ele não foi para o abismo, eles percebem que na verdade ele era um usuário de cédula e portanto era alguém diferente e poderoso. Ao mesmo tempo, Lishet saca do nada uma espada de dentro da fantasia dele e transforma em um husbando lindo do nada, como todo bom protagonista. O Lishet então desvia dos golpes do David e diz pra Ina que ela deveria parar de procurar pelo Barão Vermelho, porque eles eram apenas assassinos e não heróis, que deveriam ser elogiados. Então fala pra ela seguir a própria vida e ser feliz, enquanto a máscara cai, mostrando que ele era um cara bonito também. Uau! Nisso, o Lishet manda o David devolver os números que havia roubado dela e revela em sua espada uma contagem de 5.700 com uma estrela branca. Então os figurantes genéricos percebem que ele não era apenas um cara estranho e um portador de uma cédula comum, mas o próprio Barão Vermelho. E a própria Ina fica surpresa enquanto Lishet abraça ela para proteger ela da batalha que viria a seguir.